vai custar muito a ser. E nesse sentido, por exemplo, eu também estou convencido que para ser um bom secretário de Educação não é preciso ser um pedagogo. Eu acho que não. E quando coincide, pode ser até que seja bom, facilita algumas coisas. Você pode ser um excelente secretário de Educação, desde que você seja um sujeito sensível, com sensibilidade política e um homem mais além dos níveis da chamada trágica mediocridade. A trágica mediocridade é aquela que não se reconhece como tal. E então, pelo contrário, se pensa genial, e aí é um desastre. Quando o medíocre se assume como medíocre, produz muito, porque ele fica humilde e marcha para saber. O que às vezes os não medíocres não fazem, porque sabendo que não medíocres não estudam. Mas bem, esse descaso, eu estava exatamente aí. Eu acho que deveria ser uma espécie assim também de campanha permanente. E nós fizemos um trabalho junto com a Secretaria de Obras da Prefeitura de São Paulo, e se criou um chamado Projeto Arco-Íris, entre as duas secretarias, com arquitetos, educadores, no sentido de toda a escola que a gente devolvia à comunidade daquelas 390 estragadas. Eu inclusive tenho na minha casa hoje, porque fiz isso com dinheiro meu, com papel, com maquininha minha, de filmar, com filmezinho meu, comprado por mim ou comprado por um assistente minha. Mas eu filmei, eu devo ter umas 15 horas, até que não mostrei isso aos amigos ainda, quando vão lá em minha casa bater papo comigo. Mas qualquer noite eu vou começar a fazer sessões, para mostrar como eu encontrei 390 escolas de uma cidade como São Paulo. Dessas 390, faltam ser devolvidas, absolutamente restauradas de dentro desse projeto chamado Arco-Íris, com cores, com jardins, que faltam apenas 6 escolas. Em 2 anos e tanto nós conseguimos restaurar todas essas, construir umas tantas escolas novas, inaugurar realmente as que estavam devidamente inauguradas, e trabalhar com relação à chamada qualidade. Eu fiz esses comentários para reforçar a maneira como eu comecei falando, que era impossível separar, dicotomizar a quantidade da qualidade. Por isso mesmo que eu acho que, em função das condições nossas, a resposta, ou as respostas, tanto quanto possível, devem estar entrelaçadas. Ao responder à quantidade e à recuperação das escolas subcateadas, é um capítulo fundamental da questão da quantidade, ou da falta de quantidade, que o poder público deve dar uma séria resposta. E é preciso que o poder público entre nós assuma qualidades. Eu não sei se vocês aqui também conhecem isso hoje no Estado, mas em São Paulo se fez muito durante alguns anos e continua fazendo, se faz um fim de semana, conserta. Vejam bem, ninguém mais trabalho comum, trabalho de solidariedade. Agora, eu nunca caí no bairro proletário, que direção dá para prestar enormes comícios aí, de jovens e adultos. Que coisa maravilhosa, foi preciso, fosse sequer a modernidade. O problema
Eu não quero nem falar agora da slogan. Mas esse homem, da primeira vez, a escola de meus filhos e a minha escola, para perguntar o que é que eu acho da escola, quer dizer, como é que a escola devia ser, de engajar em grupos de formação para refletir sobre a prática e descobrir, desentranhar, desesconder a teoria que está lá. Para isso, por exemplo, uma coisa que eu acho que vocês já devem estar fazendo também, e se não poderiam começar a tentar, eu fiz convênios com as 3 maiores universidades de São Paulo, a Unicamp, a USP e a Pontifícia Universidade Católica, e passamos a contar com a colaboração de 80 cientistas, linguistas, antropólogos, filósofos, matemáticos, físicos, arte, educadores, sexólogos. E temos então hoje uma colaboração fantástica nesse processo da formação permanente dos educadores. Então, nós vamos chegar ao término do mandato da Erundina com 30 mil, e são as professoras de que a gente tem na rede, 30 mil professoras totalmente engajadas no processo de formação permanente através de grupos de pensamento crítico sobre a prática. Uma das primeiras consequências desse esforço de uma melhoria teve que ver no primeiro ano da administração, quando nós apuramos os resultados do primeiro ano, nós conseguimos no primeiro ano uma performance, a melhor performance da década. Quer dizer, conseguimos dados com relação a essa coisa que às vezes a gente concebe e chama evasão escolar, e quando na verdade o nome desse bicho aí não é evasão, é expulsão escolar. Não evasão, é um apelido delicado, cortês, de natureza profundamente ideológica, com que a gente esconde a razão de ser do fenômeno. Seria muito difícil, muito duro para as autoridades de um certo grupo social dizer que elas estão favorecendo o fenômeno da expulsão dos meninos, mas estão. E é preciso não estar. Porque, vejam bem, se a gente pensa em algumas estatísticas desse país, e eu concordo com um de vocês, você, que falou no começo de que está se falando muito em modernidade, então esse discurso está cheio em São Paulo, chamados liberais, uma modernidade que está convivendo com índices como esse. De 0 a 7 anos, aproximadamente 30 milhões de crianças proibidas de ter qualquer tipo de assistência. De 7 aos 14, 8 milhões. Que as estatísticas dizem 8 milhões sem escola. Exatamente com esse sem, ou então fora da escola, com o advérbio fora, se ameniza ideologicamente o fato. É como se a gente dissesse, estão fora, mas se tivessem querido, estariam dentro. Não estariam dentro porque não podem estar e não estão, porque estão proibidos de estar dentro de um espaço que não foi feito para eles. Quer dizer, e é preciso que a gente faça esse discurso, não, eu até diria esse discurso indignado. Eu hoje me bato por uma pedagogia da indignação, que não é porra louca, mas é briguenta. Eu acho que sem briga não se faz nada. Entende? A briga é amorosa. Então, você veja que até essa coisa maravilhosa que é fazer amor é um momento de briga dos corpos. Quer dizer, é uma briga afetiva e cheia de nuances carinhosos, mas no fundo é uma briga. Os sexos se encontram. Não?
Até que chega um momento em que se unificam e depois se separam novamente. É um negócio lindo isso, essa fenomenologia da fazer amor. Mas, e além disso, a gente ainda tem outra estatísticazinha para juntar a essa. Quer dizer, são os 30 milhões de 14 para cima analfabetos. Então, que modernidade da gota é essa? Quer dizer, aliás, que nós precisávamos fazer já era um pouco de pós-modernidade enquanto utopia, e não modernidade. A gente teria que fazer a crítica da chamada modernidade. Não vou fazer aqui também, não vou tocar nisso, porque já era outro semestre. Mas bem, então essa formação científica da professora, como é que você pode conceber hoje, por exemplo? Você consegue na medida em que você diga, puxa, eu sempre preciso disso, mas não posso. Mas a gente tem que cavar caminhos de poder fazer. O que é preciso dizer-se é que dificilmente você pode fazer um bom trabalho na alfabetização das crianças desse país. E a sua grande maioria não são meus netos, nem os filhos de vocês. São as maiorias dos meninos do povo, que têm uma sintaxe própria, uma semântica própria, que são desrespeitadas pela escola diariamente, mas é uma violência. Um dia desse, eu conversando com os amigos intelectuais de São Paulo, eu perguntei a eles, eu digo, o que é que tu me dirias se um dia esse país tivesse, não vai ser possível isso, porque isso nunca houve na história também, mas vamos pensar um absurdo, só para raciocinar. Que coisa trágica seria, por exemplo, se de repente esse país mudasse de tal maneira que no dia seguinte tua filha chegasse em casa com 7, 8 anos e dissesse, papai, não dá mais para entender. Eu hoje escrevi, a gente vai, e a professora riscou de lápis vermelho e botou em cima, a gente vamos. E acontece que você diz a gente vai, mamãe diz a gente vai, os vizinhos dizem, os vizinhos são de classes também, dizem a gente vai. E a professora disse que não é mais não, isso é a gente vamos. E eu dizia para esse amigo meu, o que é que poderia ocorrer na cabeça de teu menino, tua menina? Ele disse, realmente, Paulo Civil, é um desastre isso. Disse, pois é isso que nós fazemos há 500 anos com os meninos do povo. Em nome da defesa do chamado padrão culto da língua de Camões, e há muito tempo não é mais, é a nossa, está sendo refeita, reinventada, recriada. Em nome da defesa do chamado padrão culto, nós partimos por, primeiro, reconhecer o padrão inculto como coisa feia, como coisa errada. Quer dizer, como coisa que não tem gramática, isso é cientificamente um absurdo. Há uma gramática escondida nos agentes famosos, porque há linguagem. Quer dizer, não há linguagem sem estrutura de pensamento, não há linguagem sem competência linguística. E não há isso sem uma gramática. Só que os gramáticos profissionais da classe dominante jamais poderiam descobrir a gramática popular, que está na linguagem do povo. E eu sempre disse, já tenho dito, inclusive nessa cidade do Recife, que a minha tese não é de deixar que os meninos populares continuem dizendo a gente vamos, mas a minha tese é de que os meninos sejam respeitados na sua integridade, na sua identidade cultural, na sua linguagem, a coisa mais fundamental para a identidade de cada um de nós, porque é a linguagem da gente. Eu poderia dizer,
Parafraseando um grande espanhol que dizia: eu sou eu e minha circunstância, eu poderia dizer: eu sou eu e minha linguagem, minha língua. Acontece que eu não fui violentado pela escola, porque a minha sintaxe era já a sintaxe da escola. Como é que essas professoras ideologicamente distorcidas e cientificamente mal preparadas, porque a qualidade da escola passa pela mudança do ensino normal, pelo respeito, o ensino normal, eu digo a vocês, hoje é porque já não dá mais para ensinar, para dar muita aula, mas eu preferia dar cursos hoje nas escolas normais a dar cursos nas universidades, na pós-graduação das universidades. Quer dizer, a gente precisa formar melhor. Não é possível hoje lidar com a alfabetização sem ter uma certa convivência com Piaget, uma certa convivência com um cara formidável que morreu aos 30 e poucos anos, em 1934, e hoje é mais atual do que quando morreu, que era um russo chamado Vygotsky. Não é possível trabalhar em alfabetização sem conhecer as pesquisas de uma mulher extraordinária, argentina, chamada Emília Ferreira. Não é possível nessa cidade, por exemplo, trabalhar em alfabetização sem conversar com a professora Maria Dozinda, que faz parte do Conselho Estadual, até que afinal. Poxa, isso não é piquenique. A formação científica é absolutamente indispensável, não cientificista, não academicista, mas séria, rigorosa, a formação do professor, sem a qual não é possível ter melhoria das qualidades da educação. E a formação científica não pode ser dada se os salários não permitem que comprar um jornal. Então, teríamos que brigar. Os salários do Nordeste são uma coisa terrível. Há que brigar muito por isso. Há que lutar muito por isso. E os cursos chamados grupos de formação para melhoria da escola, da cara da escola, em São Paulo, por exemplo, foram grupos com alfabetizadoras, grupos lógicos, grupos com diretoras, grupos com cozinheiras, grupos com zeladores, grupos com vigias. Porque uma coisa que também precisa ser dita e explicada à cozinheira que faz a merenda, ao vigia, ao zelador, eles também são educadores dentro do contexto da escola. Só que tem se dito que eles não são, que eles são manuais. Tem até um nomezinho de São Paulo para isso. E a gente está fazendo esses grupos de estudo e esses grupos de formação, inclusive agora com um grupo de formação com pais e mães também. E os conselhos de escola, através dos quais a criança, o adulto, o pai, o professor, etc., tem ingerência na política da escola. Afinal, sem uma base para a democracia da escola, sem uma educação crítica que estimule a pergunta, eu acho que nós ajudaremos pouco o Brasil. E eu não tenho dúvida nenhuma de que, além do dever que todos nós temos, o dever de quem passa pelo mundo, e não deve ser um puro espectador, mas sobretudo um caminheiro, um viajante, que faz o chão, que muda o chão, que faz a trilha, que faz a estrada, que voa. Para isso, nós precisamos nos comprometer, nos engajar historicamente, mas quanto mais nós fazemos isso, tanto mais é custoso fazer isso.
Talvez agora eu termino, um de vocês pudesse dizer, mas Paulo, apesar de dizer isso, de pensar isso, faz um mês que você deixou a secretaria. Deixei, exatamente. Não para não fazer nada, deixei para fazer diferentemente coisas que eu já fazia e outras de que eu estava com muita saudade. Eu acho que nenhum de nós tem o direito de não fazer nada, mas todos nós temos o direito de escolher até o lugar, o momento onde fazer as coisas. E é isso que eu fiz, numa idade em que eu não me aposento no sentido rigoroso, no sentido burocrático da palavra. Agora eu reassumi a Universidade Católica de São Paulo. Mas eu estava precisando de voltar a meu contexto teórico, na minha casa, que é a minha biblioteca, a meus livros, aos livros que eu estou escrevendo, que eu estou em processo de escrita e que fazia 2 anos e meio que nem olhava, não tive trabalho até agora para achar os manuscritos. Por isso, deixei a secretaria, até eu poderia dizer numa linguagem contraditória, como toda linguagem boa deve ser. Deixei a secretaria para poder ficar melhor nela, na minha casa. Muito, muito obrigado. Bem, agora passaremos ao debate ainda por algum tempo, fazer perguntas. Podem fazer... Acho que tem o microfone aqui em cima, tem. E quem quiser fazer por escrito também pode fazer por escrito. Só pedimos que, ao fazer a pergunta, diga o nome de onde é, município. E 3 minutos no máximo para a pergunta. Estamos esperando aí os que querem. Realmente todas as problemáticas que foi colocada aí, mas eu sindicalista, como professor, como político e tudo mais, a gente vê que a gente sente, na verdade, esses nossos que chegam, por exemplo, a ser um diretor de escola e que esquece, a linha progressista, que esquece os compromissos com a educação. A gente vê companheiros nós também, que começam a esquecer essa problemática para, Essa questão do homem a tua pergunta coloca questões como, por exemplo, discutidas ao longo da gestação do pensamento humano. Questões como essa, por exemplo, as relações entre prática e teoria. Quer dizer, a tua pergunta envolve esse conjunto de outras perguntas, de prática e teoria. A questão, portanto, existência e do ser está aí também posta dentro da tua questão. Está posto também dentro da tua questão, por isso mesmo, o outro problema muito sério na história da filosofia, que é a relação entre subjetividade e objetividade, consciência e mundo, quer dizer, coisa sendo inclusive reposta hoje com todo esse pedaço da história que a gente experimenta com o leste europeu, mas, quer dizer, a revisão da questão histórica que tem lindamente pelos sonhos e depois viram secretários que ficam mais autoritários do que os descompasso, mas que pode ser visto para mim com justeza, uma indagação. Até que ponto há uma prática docente que apenas embebida de ética, mas que também em certo sentido, até ensinar-se.
a eticidade necessária, e às vezes a vida de inventar da gente, resultado de discurso. Eu tenho horror ao puritanismo, mas tenho horror ao puritanismo assassino. O puritanismo é uma forma disfarçada de ser, cumprida de necessárias. Como, por exemplo, na gente, pedaço todo da gente, no trato, comprando-nos. Isso é outra coisa, espanto com as coisas. Eu espanto todo dia. Porque eu acho que sem espanto não há saber, não há criação que o educador vigia. Isso, quer dizer, como é possível ao educador falar o respeito a si, por exemplo, doniza, tem que ver com o caso de mora, com as higienes básicas que ele tem para discutir, talvez. Mesmo aqui tomar um banho bom. Veja bem, comida. Se vocês prefeitura, da secretaria, quando eu combinava às vezes com minha mulher, eu dizia, muito, eu estou hoje tão cansado, eu vou ter uma tarde tão brava, discussão, debate, de jantar contigo na cidade, os meninos e as meninas vão açúcar. E às 6 deixava o que estava fazendo. Outro dia até um jornal iniciar, na hora de entender que nunca disse para o chofer, olha, não é possível fazer isto. Tem um cara que veio da Europa, um sujeito, eu não sei tão pouco, já nem sei. Você está oficialmente, isso aí é outra, mas você ir para o cinema com a mulher, com seu namorado, com seu marido. Veja bem, amigo. Reconhecendo essa coisa maravilhosa que é a chamada fraqueza da... Já imaginou se a carne no mundo era uma feiura? Veja uma coisa dialética. Só é tudo isso bacana porque a carne é fraca. Mas é preciso conhecer a fraqueza da carne e estabelecer os limites para o uso ou para a confrontação da fraqueza. A fraqueza para mim é uma maravilha, mas eu não posso me entregar a ela. Então, se eu não for capaz de lidar com a fraqueza como sujeito dela, então eu objeto dessa fraqueza e daí eu justifico a mim, olha, puxa, mas eu trabalhei o dia inteiro, veja bem, a justificativa é bem essa, eu trabalhei o dia todo, eu ganho pouco também como secretário, custa nada que esse chofer ganha pouco também, mas afinal de contas não fez muito trabalho hoje, eu passei o dia todo no gabinete, discutindo, não faz mal nenhum que ele me pede 10h30 da noite no meu barzinho e me leve para casa. No dia em que eu fizesse esta concessão, eu abriria para outras tantas concessões. Então eu dei durante 2 anos curso na Universidade de Campinas, como secretário, e eu pagava uma pessoa para dirigir o meu carro no dia de ir para a Universidade de Campinas e não ir no carrossel. Professor, como o senhor, na Secretaria de Educação de São Paulo, tentou corrigir o descompasso entre os programas de ensino e a vida real das crianças? Assunto, aliás, muito discutido em suas aulas, nos bons tempos de professor, parece de serviço social. E a outra, como podemos ser progressistas numa escola onde os recursos didáticos são escassos? Com relação, vamos começar pela segunda, eu até peço desculpa a vocês, depois dessas duas, eu vou para o hotel esperar a minha mulher, que está chegando em São Paulo. Vai bem. E eu começo pela segunda. Quer dizer, como ser progressista numa escola a que falta tudo, material, etc. Eu acho que é, inclusive, tentando inventar materiais, quer dizer, e testemunhando ao poder, as esferas de poder.
Olha, em última análise, eu diria, brigando, mas quando eu digo brigando, eu não estou dizendo, chamando o nome feio ao secretário e dando murro, não sei o que, não é isso, bem, quer dizer, a briga é essa inconformidade com a coisa que a gente não pode aceitar. É brigar contra isso dentro de um certo limite, inclusive, de linguagem. Eu acho que uma das coisas sobre que eu tenho insistido em todos os meus trabalhos, tenham sido eles mais grandes, quer dizer, com mais páginas, ou com menos páginas, ou artigos, ou entrevistas, uma coisa que eu tenho, sobre que eu tenho insistido, e que nem sempre foi bem compreendido, é exatamente essa questão do respeito à identidade do educando, do respeito ao saber com o qual o educando chega à escola. Chega à escola, ele traz um certo saber de experiência feita. Na livraria da editora nos convence que o feito aí é feito saber. Insistindo muito nisso, quer dizer, e a ponto de partida não do saber do educador, quer dizer, mas o ponto de vista do educador não pode parar no nível desse saber de experiência feito que gera exatamente o saber do senso comum. É preciso através o estágio em que está o saber de experiência feita. O que não é possível é negá-lo, o que não é possível, e toda vez que se faz se é reacionário, o que não é possível é desprezá-lo, é minimizá-lo. Pois agora, por exemplo, eu tenho a satisfação de poder dizer a vocês que nos primeiros 2, 3 meses da gestão nossa, começamos uma experiência com 10 escolas que se chamavam escolas experimentais ou escolas piloto, porque um dado que eu não disse antes, nós não fazemos nada professora a seguir isso aqui. Nós dizemos sempre lá em São Paulo o seguinte: não é possível deixar de fazer alguma coisa. Segundo, não é possível fazer absurdos. Daí em diante, tudo é possível. Quer dizer, é possível criar. Mas agora nós estamos com 110 escolas trabalhando ativamente uma coisa que eu chamei na pedagogia do apelido de temática geradora. Inclusive estão as equipes gestando textos teóricos sobre a temática geradora, me recriando também, me reinventando. E é exatamente a busca dessa temática geradora que leva em consideração primordialmente a experiência cultural e a experiência social, linguística do aluno. Então eu diria a pessoa, eu estou quase adivinhando quem fez essa pergunta, a pessoa que me perguntou isso, da Recife, há mais de 30 anos, que estamos podendo fazer em São Paulo exatamente as coisas que desde aquela época, com seriedade, de que eu não falava. Bem, agora eu peço em primeiro lugar, cansado de vocês, de jeito nenhum. Eu moro a 27 quilômetros lá em São Paulo. O fato é que eu estou um pouco em